Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Hoje, pessoal, vamos falar de um assunto aí bem interessante, pensando aí no teu futuro, um assunto sobre previdência privada. Sim, se você não conhece muito sobre esse assunto ou se você tem dúvidas, fica comigo nesse vídeo que eu vou tentar passar de maneira bem simples para você alguns benefícios, principalmente dois tipos aqui, o PGBL e o VGBL. Então, bora lá conferir. Então, pessoal, para começar, vamos entender um pouquinho o que é previdência privada, né? Não é a mesma coisa que INSS, tá, pessoal? Previdência privada ela pode ser usada de algumas formas, tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui. A primeira é para você complementar a tua aposentadoria, né? Ou ter como aposentadoria definitiva somente ela, né? Então você pode complementar o que você já vai receber do governo lá pelo INSS, se receber, mas também você pode utilizá-la como sua fonte de renda principal. Você pode receber um montante, tudo de uma vez, você pode receber parcelado, você pode utilizar o investimento em previdência privada para fazer sucessão patrimonial. Então você pode ir investindo em previdência privada pensando, né, no seu cônjuge, na sua família, nos seus bens que você terá no futuro. Então você tem várias estratégias para aplicar o investimento em previdência privada. E aí você pode investir mensalmente, pessoal, ou esporadicamente durante um ano, né? Você investe um mês sim, um mês não, ou investe regularmente ali todos os meses uma pequena quantia, que com certeza isso vai fazer bastante diferença. E entrando agora no detalhe, pessoal, nós temos então dois principais tipos que são os mais comuns aqui, que é o PGBL e o VGBL, tá? O PGBL é o plano de gerador de benefício livre. E ele é indicado para as pessoas que fazem a declaração de imposto de renda de forma completa, porque ela tem ali alguns benefícios fiscais que pode te ajudar a reduzir ali a tributação do imposto de renda. Contrapartida, você vai pagar o imposto de renda lá na frente quando você resgatar essa aplicação. Então, se você recebe, sei lá, 100 mil reais, por exemplo, você tem direito a abater até 12% com aplicações em previdência privada. Então, se desses 100 mil que você recebeu aí durante o ano de renda tributável, você investiu 12 mil, então você fazendo a declaração completa, você vai ser tributado somente sobre 88 mil, e os 12 mil que você investiu em previdência privada, ele não compõe essa base de cálculo do imposto de renda, ou seja, você deixa de pagar imposto sobre essa quantia. Consequentemente, quando você for resgatar essa previdência, você vai pagar a tributação sobre os 12 mil e mais o que ela render. O que não necessariamente é ruim, tá, pessoal? Eu vou explicar aqui mais na frente, onde nós temos ali a alíquota regressiva, progressiva, então você tem ali estratégias que você diminui a tua alíquota de imposto de renda, que pode ser bem vantajoso para você, tá? A segunda opção, pessoal, é o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Para quem que é indicado, pessoal? Esse já é mais indicado para quem faz a declaração simplificada, para quem não tem muito o que deduzir de imposto de renda. Da mesma forma, você pode aplicar a alíquota progressiva ou regressiva. A diferença é que esse lá no resgate, você vai pagar o imposto de renda somente sobre o que render. Então, neste exemplo que eu falei de 12 mil, quando render lá, rendeu 13 mil, né? Saiu de 12 para 13 mil, por exemplo, você vai pagar o imposto de renda sobre esse R$ 1.000 que excedeu os 12 mil que você tinha aplicado. Então essas são as principais diferenças que você vai ter entre o VGBL e o PGBL. PGBL indicado para quem faz a declaração completa, que paga imposto de renda. Com essa previdência privada, você aplica no teu futuro, pensa lá na frente e ainda você diminui a tua base de cálculo do imposto de renda. O VGBL já é para quem faz a declaração de maneira simplificada e não quer ter, né, não consegue ter esse benefício de imposto de renda. Mas ambas, pessoal, podem ser aplicadas para os cenários que eu comentei lá no início. Para sucessão patrimonial, para você ter ali uma possibilidade de resgate integral ou até mesmo
parcelado, né? Então, quando você se aposentar ou quando você quiser descansar um pouquinho, né? Você pode ali fazer uso aí desse benefício, lembrando que cada fundo ali ele tem a sua particularidade, ele tem a sua estratégia. Você tem muitas vezes um prazo pré-determinado para você fazer esses aportes. Em caso de fatalidade, de morte ou invalidez, você tem outras cláusulas de resgate também. Então é bem importante vocês estudarem sobre qual é o fundo que você vai fazer essa aplicação e entender um pouquinho desses mecanismos. O meu objetivo nesse vídeo é fazer você entender que você tem essas duas possibilidades para investir em imposto de renda, e você tem agora, né? Nós estamos em setembro de 2025, você tem até dezembro para decidir, né, fazer essas aplicações e aí deduzir do teu imposto se porventura você optar pelo VGBL, ou se você não vai ter essa dedução, não vai ter benefício, porque você já não tem desconto aí no caso do PGBL. Nós estamos em setembro ainda, né, pessoal? Então vocês têm até o final do ano para fazer esses aportes em previdência privada, e aí você avalia se você faz a declaração completa, você tem a opção do PGBL para ter esse benefício, então você vai ter esse desconto aí na tua base de cálculo e, consequentemente, você vai pagar menos impostos. Se eventualmente você teve deduções lá direto na fonte, você vai poder resgatar esses créditos, o que é bem interessante porque você consegue recuperar esse dinheiro e reaplicar, eventualmente até custear parte dessa aplicação. Se você não tem ali a declaração completa, se você faz pelo meio simplificado, você pode fazer o investimento no VGBL, pensando aí em sucessão patrimonial, pensando na sua aposentadoria futura, mas sem esse benefício do imposto de renda. E aí, complementando, pessoal, o que eu falei sobre a alíquota regressiva e progressiva, nós temos essa aplicação tanto no VGBL quanto no PGBL, tá? Nos dois formatos a gente tem a escolha de fazer ou a regressiva ou a progressiva. Então, quando você vai escolher lá a tua previdência, você determina, eu quero a regressiva ou quero a progressiva. Quero VGBL ou PGBL. E aí qual que é a diferença, pessoal? A progressiva, ela vai seguir a alíquota padrão ali de imposto de renda, né, como salário, por exemplo. Já a alíquota regressiva, ela vai seguir uma alíquota decrescente, podendo chegar até 10% lá num prazo de 10 anos, por exemplo. Então, se isso não mudar, né, logicamente, você vai fazer um aporte agora esse ano e daqui 10 anos você vai poder resgatar tudo, considerando uma alíquota somente de 10%. Lembrando que no PGBL você vai ser tributado integralmente e no VGBL você vai ser tributado somente no rendimento. E é importante, pessoal, a gente dar uma olhada sempre com relação às taxas, tá? Porque essas aplicações você vai escolher um fundo de investimento, seja em renda fixa, seja em renda variável, mercado interno, mercado externo, você tem muita escolha, tá? Para a aposentadoria, eu particularmente sempre trabalho, pessoal, ou com o CDI ou com o IPCA. Ou eu olho para a taxa de juros brasileira, ou eu olho para a inflação, tá? Então, recentemente, no ano passado, na verdade, eu comecei a investir em IPCA e agora, possivelmente, eu vou migrar para o CDI. Isso é uma vantagem bem interessante, que você consegue fazer portabilidade de fundos. Então, se você está investindo, por exemplo, em renda variável, você pode portar a tua previdência para um outro fundo que investe em renda fixa. E aí você começa a trabalhar de maneira variável, considerando o cenário econômico. Se eventualmente você está olhando a taxa de juros crescer ou diminuir, você pode colocar ali a tua aplicação num fundo que olhe mais para essas taxas ou olhe mais para o mercado financeiro. Então é bem interessante, você consegue ficar bem atento a isso, tá? Eu vou deixar um link aqui também, pessoal, de um site que é o maisretorno.com, que é um site que eu uso bastante para fazer busca sobre fundos, principalmente quando eu olho para a previdência privada, tá? Então lá você consegue olhar a lâmina, ver onde que esse fundo investe, a rentabilidade no período, pode fazer comparação com vários fundos, né? Você tem ali as taxas envolvidas, você tem muitas informações que é importante você olhar para quando você escolher, eu quero investir nesse ou naquele fundo pensando em previdência privada, tá? Como eu falei para vocês, eu pensando no futuro como previdência privada, eu quero coisas mais seguros que me cubram ali de certa forma da inflação ou da desvalorização do dinheiro. Então eu trabalho ou com
fundos relacionados a CDI ou IPCA, tá? Pensando em inflação aqui, taxa de juros ou inflação. E aí, pessoal, para a gente fazer um resumo rápido aqui, então, se você tem ali a sua declaração de maneira completa, se você tem desconto de imposto de renda, você pode ser que fique bem interessante você fazer a aplicação pelo PGBL, porque com o PGBL você vai conseguir abater aí o valor que foi investido da tua base de cálculo. Então você consegue investir até 12% em previdência privada no período anual, e aí você consegue descontar isso da tua base de cálculo, fazendo com que você pague menos imposto e eventualmente você restitua um valor a maior. Então é bem interessante para você que faz a declaração de maneira completa. Ou você tem a opção do VGBL, onde você é tributado somente sobre o rendimento, o que torna bem interessante também. As duas situações, pessoal, são bem interessantes, tá? Porque são aplicáveis tanto para você que tem dedução de imposto de renda, quanto para você que não tem. Ao primeiro ponto, você leva em conta o investimento, pensando lá no futuro, pensando na sua aposentadoria, pensando nas suas gerações, e também você pensa no benefício fiscal agora na tua declaração, ou você pensa no benefício fiscal na hora do resgate. Então você vai ou para o PGBL ou para o VGBL. Então é bem importante você entender, né, essas duas caixinhas aí para ver como que elas se enquadram na tua situação. Ficou claro aí para vocês qual que é a diferença desses dois? Tem dúvidas? Me conte aqui nos comentários qual se enquadra mais com o seu perfil. E não esquece também de curtir, se inscrever se você não for inscrito e compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares, porque eu tenho certeza que pode ajudar bastante gente. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.